Você não sabe o que eu acabei de ouvir sobre seu amigo. Quem nunca foi abordado por um colega de trabalho, conhecido ou um amigo que chegou para contar aquela fofoca? Mas nem sempre o que vai ser falado pode ser benéfico para você ou para a pessoa da qual a fofoca faz parte. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, como filtrar esse tipo de conversa para não se te prejudicar. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina. Eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelas outras redes sociais, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, tá? E reza a lenda que na época de Sócrates, filósofo grego, um amigo chegou perto dele e falou: Sócrates, você não vai acreditar no que eu acabei de ouvir sobre esse seu amigo. Sócrates, com muita calma, levantou a mão, pedindo ao homem que parasse e falou: Espera um minuto. Antes de me contar qualquer coisa sobre o meu amigo, eu gostaria que você passasse por um pequeno teste. Eu chamo isso de filtro triplo. Filtro triplo? Perguntou o homem. Sim, continuou Sócrates. Antes que você me fale sobre o meu amigo, vamos filtrar o que você vai dizer. O primeiro filtro é a verdade. Você tem certeza absoluta de que o que você está prestes a me contar é verdade? Bem, não, disse o homem. Na verdade, eu só ouvi isso sobre... E Sócrates interrompeu ele. Tudo bem, disse Sócrates. Então você realmente não sabe se é verdade ou não. Agora vamos testar o segundo filtro, filtro da bondade. O que você está prestes a me contar sobre esse meu amigo é algo bom? Não, muito pelo contrário. Então, continuou Sócrates, você quer me contar algo ruim sobre ele, mas não tem certeza se é verdade. Ainda há aí uma terceira chance, o filtro da utilidade. O que você quer me contar sobre esse meu amigo vai ser útil para mim ou para ele? Não, realmente. Bem, concluiu Sócrates, se o que você quer me contar não é nem verdadeiro, nem bom, nem útil, por que contar isso a mim ou qualquer outra pessoa? E essa história, verdadeira ou não, ela traz a essência do pensamento crítico e da comunicação ética. Sócrates ele era conhecido pelo seu método dialético, também chamado de método socrático, que envolvia fazer perguntas críticas para estimular a reflexão da pessoa na busca pela verdade. O filtro de Sócrates ele pode não ter aí uma base histórica rigorosa, mas se alinha perfeitamente com essa filosofia de valorizar a verdade, a bondade e a utilidade das informações. E na vida moderna, a gente passa por diversos cenários onde esse filtro poderia evitar problemas desde a infância, adolescência até a vida adulta, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos. E para ilustrar esse cenário, eu vou contar aqui uma história, a história do Pedro, e como essa mentalidade influenciou a sua vida e as pessoas ao seu redor. Na infância, as crianças estão ali no estágio de desenvolvimento onde elas estão aprendendo sobre o mundo ao seu redor, elas observam, elas ouvem, elas repetem o que elas veem e que elas ouvem, e muitas vezes sem filtrar aquela informação. E Pedro, aos 10 anos, ouviu de um colega que João, um outro menino da sua classe, tinha sido pego roubando na cantina. E sem verificar a verdade daquele boato, Pedro contou a história a vários amigos. E logo aquela história se espalhou pela escola e João foi rotulado ali de ladrão, enfrentando bullying e isolamento social. E esse episódio ele ilustra a importância do primeiro teste de Sócrates. É verdade, se Pedro tivesse parado para verificar a informação, ele poderia ter evitado causar tanto sofrimento aí ao João, E isso acontece também na adolescência, que é um período crítico, onde os jovens estão ali moldando as suas identidades, as suas opiniões. E agora, Pedro, com 16 anos, compartilhava frequentemente notícias sensacionalistas nas redes sociais. Uma vez ele chegou a compartilhar uma notícia falsa sobre um evento político que causou uma grande repercussão e um debate entre seus amigos e seus familiares. E se Pedro tivesse aplicado o segundo filtro do teste Sócrates, isso é bom? Ele poderia ter evitado ali compartilhar uma informação que provocou tanta discórdia e ansiedade dentro desse grupo, Boas intenções, elas não justificam a disseminação e a desinformação, e muito menos informações que podem não ser verdadeiras. Nos dias de hoje, o que mais vemos são fake news sendo divulgadas sem ao menos validar se aquela informação realmente tem uma fonte segura, tem uma fonte verdadeira. E aí a gente vem para a vida adulta, Na vida adulta, a habilidade de filtrar as informações, ela se torna ainda mais crucial, especialmente quando a gente está falando aí do ambiente profissional. E Pedro, agora jovem adulto, ele estava enfrentando ali vários desafios devido à sua tendência de compartilhar essas informações sem filtro, Ele ouviu no trabalho um boato de que a empresa estava planejando demitir vários funcionários. E sem confirmar a informação, ele compartilhou o boato com seus colegas, criando ali um clima de medo, de insegurança. E esse clima
fez com que as pessoas perdessem a produtividade, ficassem ansiosas e foi piorando a cada dia. E aplicando o terceiro filtro do teste de Sócrates, é útil. Pedro poderia ter evitado causar esse pânico desnecessário, né? A informação que não era nem confirmada e nem útil, não devia ter sido compartilhada, especialmente em um ambiente profissional, onde a confiança e a estabilidade são essenciais. E muitas vezes a gente vemos aí esses boatos de corredor que ninguém consegue comprovar, mas que é aquele, ouvimos falar, ou fulano me falou, e que não trazem benefício nenhum, além do estresse e da ansiedade. E para desenvolver o pensamento crítico e evitar cair nessas armadilhas dessa desinformação, né, é importante adotar algumas práticas e alguns hábitos que vão incentivar a sua reflexão, de verificação desses fatos, dessa comunicação mais ética, vamos chamar assim. E eu vou deixar aqui algumas ações concretas que vocês podem aplicar para implementar isso na sua vida. O primeiro passo é verificação das fontes, né? Checar, utilizar ferramentas e sites, se você estiver usando a internet, né? Que permitam que você cheque se esses fatos são realmente verdade antes de compartilhar. E, obviamente, nem tudo sai da internet, né? Às vezes a gente está recebendo isso dentro do ambiente de trabalho de outras pessoas, então priorize fontes confiáveis, fontes que são conhecidas por sua precisão, por sua integridade, pessoas que são conhecidas também, que são respeitadas, para que você saiba que aquela informação faz sentido e é verdadeira. E também reflita e questione algumas perguntas clássicas antes de aceitar uma informação. Isso é verdade? Isso é bom? Isso é útil? Tenha um diálogo aberto, estimule conversas abertas, questionadoras com seus amigos, com seus familiares, colegas, explorando aí perspectivas diferentes para validar aquela informação. Faça como Sócrates, faça perguntas para que essas pessoas reflitam e pensem se o que elas estão falando realmente faz sentido, é verdadeiro, né? Tem aquela consciência digital, ou seja, ser cauteloso em compartilhar informações nas redes sociais, verificar se aqueles fatos realmente são verdadeiros e se eles têm potencial de causar um impacto grande antes de postar. A gente já viu pessoas sendo canceladas, e cancelamento é até o de menos, né? A gente viu pessoas sendo perseguidas por conta de postagens que acontecem na internet e que acabam mudando ali a vida das pessoas, né? E, obviamente, manter a privacidade e segurança das suas contas digitais para evitar disseminação, onde a gente às vezes é marcado com informações falsas e comprometedoras, né? Esse daí está dentro desse contexto de consciência digital. E, obviamente, para você se desenvolver, é importante trabalhar na parte da inteligência emocional, o autoconhecimento, refletir sobre seus próprios vieses, né? A gente já falou sobre vieses em alguns episódios anteriores e como eles podem influenciar a sua percepção das informações que você está recebendo. E aí, obviamente, trabalhando a sua resiliência, desenvolvendo a capacidade de lidar com informações que sejam contraditórias e mudando de opinião quando você realmente for confrontado ali com novas evidências que te façam perceber que talvez as suas convicções, os seus vieses não estão tão corretos, né? Outro ponto é a comunicação, a empatia, o respeito. Antes de compartilhar informações, considere, assim, os sentimentos, as perspectivas dos outros. Evite espalhar rumores e fofocas que você sabe que só vão causar ansiedade, que só vão causar estresse, que só vão causar tristeza. Isso, eventualmente, não traz benefício nenhum, né? Seja transparente sobre a origem, se alguém perguntar, dessas informações que você está compartilhando, especialmente se você está num contexto profissional, né? Ali, essencialmente, você tem que ter muito cuidado do impacto que você está causando para o seu time, para a sua área e até mesmo para a empresa, né? Participe também de ações que possam ajudar no engajamento cívico, iniciativas comunitárias, educativas, que promovam aí, por exemplo, a alfabetização midiática e o pensamento crítico, que é exatamente esses pontos que eu falei, de ter cuidado com as redes sociais, de ter cuidado com a comunicação ética e transparente, de ter um pensamento crítico para poder julgar as informações que você está recebendo, e atue como mentor para pessoas que eventualmente estão precisando, seja da sua comunidade, do seu trabalho, seus amigos, para desenvolver essas habilidades de pensamento crítico. Na era digital, onde a desinformação ela pode se espalhar rapidamente, essas práticas elas são essenciais para promover uma comunicação que seja mais ética, mais responsável, mais construtiva, né? A história do Pedro, que eu contei aqui, e as consequências de compartilhar informações sem filtros, elas mostram essa importância de desenvolver o pensamento crítico desde criança. E desenvolver um pensamento crítico robusto não é só uma habilidade útil, mas ela também é extremamente necessária
na era que a gente vive, onde é a era da informação, né? Da informação rápida. Segundos são suficientes para mudar a vida de uma pessoa. E aplicar o filtro de Sócrates, que foi um exemplo que eu trouxe aqui, ajuda a gente a discernir entre o que é verdadeiro, bom e útil e permite a gente navegar aí nesse oceano de dados com maior clareza, com maior responsabilidade. E esse foi o tema de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu review, deixa o seu comentário, pega esse episódio, compartilha com uma pessoa que eventualmente precisa começar a aplicar esse filtro para ter uma vida mais tranquila, para parar de disseminar aí informações que nem sempre vão ser boas, vão ser verdadeiras ou vão ser úteis, tá bom? Um abraço e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.